Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler parte de uma parábola deixada por Cristo Jesus, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta assim a sua mão, peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, Deus que é digno de toda glória e de todo o poder. Pai, a tua palavra agora será, meu Deus, proclamada neste santo altar. Eu peço que o Senhor venha falar, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que seja o Senhor a usar a boca do homem, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, bem forte. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu inicio a ministração de hoje falando rapidamente de algo que aconteceu ontem, conversando com um rapaz. Esse rapaz disse para mim que estava afastado dos caminhos do Senhor. E em seguida eu lhe perguntei: quando você se afastou dos caminhos do Senhor, as coisas para você, as coisas na sua vida, melhoraram ou pioraram? Ele respondeu imediatamente dizendo: a minha vida está um caos. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi casa, terrenos, carro. Eu perdi dignidade. E para completar, eu quase estou deficiente. De fato, ele está com uma perna deficiente, com um acidente que teve recentemente. Eu disse: então, se você reconhece que a sua vida, após ter se afastado dos caminhos do Senhor, está um caos, por que você não volta? Ele disse: porque eu não tenho forças. Eu sei que eu estou errado, a minha vida está um caos, tudo eu perdi, não tenho mais nada, mas eu não tenho forças. Eu sei que o certo é estar nos caminhos do Senhor, e sinto até desejo de voltar, e tenho lembranças boas, mas eu não tenho forças para voltar. E eu fiquei meditando nisto. Quantas pessoas se encontram assim hoje? Quantas pessoas estão assim? Um dia esteve nos caminhos do Senhor, mas não está mais. Um dia foi usado por Deus, mas não é mais. Inclusive ele falou para mim: pastor, eu louvava, eu pregava, mas hoje eu não tenho força sequer para abrir a Bíblia, para ler um versículo.
E quantas pessoas hoje se encontram assim? Um dia foram bênção, um dia estiveram na luz, um dia foram usados por Deus, mas hoje se encontra apagado, com a vida um caos, destruída. Eu digo para os meus irmãos que esta é a vontade do inimigo das nossas almas, esta é a vontade do diabo, fazer isso em nossas vidas, tirar-nos do lugar da bênção, arrancar-nos da presença do nosso Deus. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa uma parábola falando a respeito deste assunto, a parábola do filho pródigo. Nesta parábola o Senhor Jesus nos mostra o que acontece com uma pessoa que sai dos caminhos do Senhor. Nesta parábola o Senhor Jesus, Ele esclarece, Ele deixa bem esclarecido o que acontece, qual o fim de uma pessoa que deixa, que abandona os caminhos do Senhor. O filho pródigo aqui nessa parábola é aquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. E nessa parábola o Senhor Jesus nos mostra por quê que esse filho pródigo se afastou. Porque ele estava achando a vida monótona na casa de seu pai. Ele não estava tendo nenhuma alegria na casa de seu pai. Ele estava achando que aquela vida era uma vida sem sentido na casa de seu pai. E aí ele desejou passear de mundo afora. Ele desejou conhecer coisas novas. E aí é onde ele chega ao seu pai pedindo a sua parte da herança, antes mesmo do tempo. Porque a herança, ela existe quando o dono da posse chega à falência. Aliás, ele falece, na verdade ele morre. E esse jovem não espera nem o seu pai morrer. Ele já chega ao seu pai e diz: eu quero a minha parte, eu quero a divisão dos bens, eu quero a minha herança, ainda que seja antes do tempo, porque eu quero sair, eu quero conhecer as coisas lá fora, porque a vida aqui está monótona, a vida aqui é uma mesmice, a vida aqui não tem graça. E o seu pai, mesmo sem se agradar com aquilo e sabendo do que iria acontecer, mas ainda assim ele entrega a parte do seu filho, que por sua vez sai e começa a brincar e participa de orgias, e vai se divertir, e vai alimentar a carne, e vai fazer o que o coração deseja, e vai brincar, e vai se prostituir, e vai brincar, e vai participando das coisas que o mundo apresenta e que aparentemente são boas. E com pouco, de tanto ele brincar, ele nem percebe o buraco em que está entrando, no abismo em que está entrando. Mas quando ele menos espera, já não tem mais nada, porque as coisas acontecem assim. O camarada começa a brincar, sai da casa do pai, se distancia dos caminhos do Senhor, e ele nem percebe que as coisas vão sendo tiradas dele, ele nem percebe que as coisas vão sendo subtraídas dele, ele não percebe. Quando eu conversava com esse rapaz que falei anteriormente aqui, ele dizia para mim: pastor, eu tinha tudo, e quando eu menos espero, eu não tinha mais nada, pastor. Quando eu observo, olho para um lado, para o outro, eu não tenho mais nada, estou num buraco, pastor. E o que é pior, eu não tenho forças para sair desse buraco. E aqui na parábola o Senhor Jesus mostra que é isso mesmo que acontece. Aquele filho pródigo vai perdendo tudo, e com pouco ele olha para um lado, para o outro, já não tem mais nada. Ele começa a ter fome, a padecer necessidade. E aí ele vai para um dos cidadãos daquela terra pedir um emprego para poder sobreviver. E qual é o emprego que lhe aparece? Cuidar dos porcos.
cuidar dos porcos. E aceitando esse emprego, fica lá junto com os porcos, porque é assim que o diabo quer ver a pessoa, junto com os porcos, na lama, no fundo do poço. Mas como se não bastasse, estando junto com os porcos, ele desejou comer as comidas dos porcos, porque ele tinha fome e não tinha comida para ele. E ele olhava os porcos comendo aquelas bolotas, e ele desejava comer as comidas, os bolotas que os porcos comiam. Você vê a situação em que se encontra esse jovem da parábola. Aí é onde ele pensa: poxa, eu estava na casa de meu pai não faz muito tempo, e eu era todo limpinho, arrumadinho. Eu estava na casa de meu pai não faz muito tempo, e lá eu tinha fartura, meu estômago não doía de fome. Lá eu não era humilhado, tendo que estar cuidando de porcos. Lá eu tinha tudo. E olha como estou agora, num fundo de poço, junto com os porcos, com fome, sujo, fedendo. Olha como estou agora. Escute, esta parábola Jesus deixou para o homem entender o que acontece quando ele vira as costas para o Senhor. Eu nunca vi uma pessoa distante dos caminhos do Senhor, uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, abrindo a sua boca para dizer que está bem. Eu nunca vi. Eu me deparo frequentemente com pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, mas nunca uma destas pessoas abriram a boca para dizer para mim: olha, a minha vida agora ficou boa, a minha vida agora está bem. Antes não, mas agora está uma beleza. Nunca vi, porque na verdade não existe essa possibilidade. Uma pessoa, quando sai dos caminhos do Senhor, ela começa a perder tudo. Uma pessoa, quando sai dos caminhos do Senhor, ela começa a ser dominada pelo inimigo. Uma pessoa, quando sai dos caminhos do Senhor, ela começa a ser capacho de Satanás, ela começa a ser pisada pelo inimigo, ela começa a ser marionete do diabo. Uma pessoa, quando sai dos caminhos do Senhor, ela entra em um abismo, irmãos. Olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: vigia, irmão. Tenha cuidado. Eu não sei como é que está a sua vida, quais os pensamentos que estão vindo aí ao teu coração. Eu não sei, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você pensa em sair da casa do Pai, se você está sendo atraído pelas coisas do mundo, se o teu coração está se inclinando para os prazeres desta vida, lembre-se do que aconteceu ao filho pródigo. Porque se você fizer como ele fez, sair da casa do Pai, se deixar ser atraído e dominado pelos prazeres desta vida, a mesma coisa vai acontecer a você. Isso é bíblico. Isto aqui não é revista de quadrinhos. Isto é a palavra de Deus. Isto foi deixado por Cristo. Não foi por um apóstolo, não foi por um discípulo, foi pelo próprio Cristo. Isto é a verdade do que acontece a qualquer pessoa que deixar os caminhos do Senhor. A qualquer pessoa que abandonar a casa do Pai. Enquanto você está aqui, você enfrenta lutas. O inimigo está ao teu derredor, furioso, querendo te destruir, mas ele não consegue tocar um fio do teu cabelo, porque o Senhor não deixa. Muito pelo contrário,
Por mais que você passe por lutas, mas na hora que você ergue a tua mão e ora no nome de Jesus, o inimigo cai por terra. Quantas vezes, cheio de problemas, passando por tantas adversidades, eu ponho a mão sobre uma pessoa possessa e oro no nome de Jesus Cristo e o demônio cai por terra. Quando você está aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, ainda que as lutas estejam se levantando, ainda que o inimigo esteja terrivelmente levantando-se contra ti, todavia você está protegido, você está debaixo de uma unção, você está debaixo de uma proteção divina. O inimigo, ele vê o brilho, a luz do Espírito que está em ti, ele não pode tocar em ti, porque o Senhor, ele está contigo. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, nos caminhos do Senhor, ainda que você tenha que renunciar às tuas próprias vontades, ainda que a tua carne, ela deseja fazer algo e você diga não para ela, contrariando a tua própria vontade, todavia, você, quando dobra os joelhos, os céus se abrem, porque o Senhor diz: eu estou aqui para te ouvir, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te atender, eu vou suprir tua necessidade. Eis-me aqui, eu estou aqui para te atender, apenas clama a mim. Ei, enquanto você está aqui na casa do Pai, nos caminhos do Senhor, na presença do Deus Altíssimo, o inimigo, ele está furioso, porque ele sabe que você, mesmo estando em meio às lutas e adversidades, você é bem-aventurado, o Senhor está em ti, a luz do Espírito está resplandecendo na tua vida, você tem o Senhor como teu auxílio, como teu escudo. Mas se você sai, você perde tudo isso. Você perde o auxílio, você perde a proteção, você perde a unção, você perde o poder e você fica vulnerável à destruição de Satanás. Portanto, abra o teu olho, não aceite sair da presença do Senhor, diga não para os prazeres, para os convites deste mundo e permaneça firme na presença do Deus Altíssimo, irmão. Escuta, faz 24 anos que eu estou nos caminhos do Senhor, e durante esses 24 anos, eu tenho me deparado constantemente com pessoas que já foram usadas por Deus, ex-pastores, ex-levitas, ex-obreiros, que tem toda uma experiência, que tem todo um conhecimento, mas não tem mais a presença, mas não tem mais a unção, mas não tem mais a autoridade, pelo fato de ter se afastado dos caminhos do Senhor. E não tendo mais isto, passou a ser dominada pelo inimigo, como este jovem que falei a princípio. Ele sabe que está errado, ele sabe que o inimigo tomou tudo dele, ele perdeu tudo, ele está no fundo do poço, ele sabe que o correto é estar com o Senhor, ele sabe que a qualquer momento a sua vida é ceifada e a sua alma é levada para o inferno, porque está afastado do Senhor. Mas ele não tem forças para voltar. Ele não tem forças para voltar. Que coisa terrível, irmãos. É uma das coisas que mais eu temo. Eu oro para o meu Deus constantemente: Deus, me dê graça, força. Se for para eu me desviar amanhã, tira a minha vida hoje, um dia antes, mas não deixa eu me desviar, não deixa eu me afastar, porque realmente é algo terrível. Eu olhava para aquele rapaz e dá dó. Reconhece que a vida está destruída e que o certo é estar com Deus,
lembra das coisas boas que lhe acontecia quando estava com o Senhor, e até chora e se emociona, mas não tem forças para voltar. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele diz nesta parábola que o filho pródigo, o que abandonou a casa do pai, deixou tudo para trás, saiu para as orgias, gastou, desperdiçou e por fim passou a ser humilhado, padecer necessidade, foi parar junto com os porcos. O Senhor diz que nesta parábola que este mesmo tomou uma atitude, reconheceu em primeiro lugar o seu erro. Ele reconheceu em primeiro lugar, essa foi a primeira atitude dele, ele reconhece. Versículo 17 diz: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele reconhece no seu coração que ele errou. Ele reconhece, é o primeiro passo. O segundo passo é voltar para uma reconciliação. Você vê que ele diz: eu tinha tudo e não percebia. Eu achava uma vida monótona, achava que aquela vida não tinha graça, porque não tinha curtição, todo dia eu estava lá, e era mesmice, mas só que eu tinha tudo e não sabia. Agora é que eu estou no fundo do poço, pisado pelo inimigo. Mas aí, ele reconhece, ele arrepende-se, e ele dá o segundo passo, que é voltar, é uma reconciliação, e ele volta lá para a casa do pai, onde ele estava, de onde não era para ter saído. E quando seu pai se encontra com ele, logo lhe abraça, lhe beija, lhe perdoa, e prepara uma grande festa, um banquete, comemorando o retorno dele para casa. E aí ele começa a festejar, porque ele recebe vestes novas, sandálias novas. As pessoas lhe abraçam. Lá onde ele estava, as pessoas lhe humilhavam, mas na casa do pai ele é abraçado. Lá as pessoas faziam chacota, na casa do pai ele é honrado, ele tem dignidade. E aí ele novamente é abraçado. As pessoas começam a se alegrar com ele. E ele entende: poxa, eu tinha tudo e não sabia. Este é o lugar correto para eu estar. Nunca era para ter saído. Mas o bom é que ele recebe de volta. Ele vê uma restituição. No versículo de número 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Você vê, a melhor roupa. Quando ele foi para um dos cidadãos daquela terra pedir ajuda, o que lhe deram? Vai lá para junto dos porcos. Mas quando ele chega para o pai, ele diz: pai, eu pequei contra ti. Não fala mais nada não, traz lá a melhor roupa. O pai sempre dá o melhor. É porque às vezes nós não percebemos. É porque às vezes nós não percebemos. Muitos crentes hoje acham que o melhor é aquilo que ele deseja. O pai sempre dá o melhor, ele sempre faz o melhor. O pai manda trazer a melhor roupa. Ele não diz: traz uma roupa lá qualquer. Não, ele diz: traz a melhor. Traz a melhor.
Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado. Você sabe o que significa? O melhor bezerro, o melhor bezerro, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto. Esse filho estava como, irmãos? Mas ele não estava lá cuidando dos porcos. Morto não cuida de porco. Ele estava morto espiritualmente falando. É assim uma pessoa distante de Deus é morta. É assim uma pessoa que se afasta de Deus, ela está morta. Você sabe o que é o morto vivo? É assim, ele está andando, ele está falando, ele está vendo, ele está gesticulando, mas ele está morto. Ele está morto, falido. Espiritualmente falando, está morto. Financeiramente falando, está morto. Moralmente falando, está morto. Ele está morto. É o próprio Senhor Jesus que fala: porque este meu filho estava morto e reviveu. Reviveu quando? Quando voltou para os caminhos do Pai, quando voltou para a casa do Pai. Ele reviveu. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ele se perdeu na hora que saiu da casa do Pai. Aquilo foi a sua perdição. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Ele não perdeu o endereço. Não, ele não precisou de olhar no Google Mapa. Não é questão de endereço, de localização. Ele se perdeu. A sua vida se perdeu quando ele saiu da presença do Pai. Mas retornando, ele reviveu. Retornando, ele se achou novamente. E é isso que o Senhor quer que a igreja entenda. Distante de mim, diz o Senhor, você não tem vida. Distante de mim, diz o Senhor, você não tem rumo. Distante de mim, diz o Senhor, nada podeis fazer, irmãos. Aleluias. Nós temos que estar firmes com o Senhor, firmes na presença do Senhor. E já finalizando, está escrito, versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram o que, irmãos? A alegrar-se. Na casa do Pai é assim. Aleluia. A alegria é verdadeira. A alegria é verdadeira. Que coisa boa é você sair daqui, ir para a tua casa, reclinar a tua cabeça em um travesseiro e dormir em paz com Deus. Despreocupado. Se Jesus vier, eu estou em paz com Deus. Se acontecer alguma coisa e o Senhor levar a minha alma, eu estou em paz com Deus. É diferente de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que sabe que se morrer daquele jeito é o fim, é a condenação. A sua alma está angustiada, aflita todo o tempo, porque sabe disso. Mas o camarada está aqui na presença do Senhor. Chega na sua casa, reclina a cabeça sobre aquele travesseiro, está em paz com Deus. Está em paz com Deus. O homem, quando está em paz com Deus, é Deus que o justifica. Deus é o seu advogado. O homem, quando está em paz com Deus, a morte não lhe faz medo. Sim, ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós queremos ver mais vitórias. Nós queremos ver nossa descendência sendo abençoada. Nós queremos curtir mais ainda a vida. Ninguém quer morrer, mas a vida não mete medo em quem está em paz com Deus. Aliás, a morte não mete medo em quem está em paz com Deus. Quem está em paz com Deus sabe qual é o destino da sua alma. Amém.
Olha para quem está ao teu lado e diz: tu sabe qual é o destino da tua alma hoje? Quem está em paz com Deus sabe qual é o destino da sua alma. Não tem aquela aflição, aquela angústia na alma. Vamos permanecer na presença do Senhor. Vamos permanecer na casa do nosso Pai Celestial. Não vamos achar monotonia, vir à igreja, voltar. Não vamos achar isso uma coisa sem sentido, a mesmice, como muitos estão achando e se desviando por isso. Muitos estão se desviando por isso. Mais uma vez eu vou para a igreja. Não, graças a Deus, mais uma vez eu vou para a igreja. Amém. Isto é o que traz paz à nossa alma, ao nosso espírito. Graças a Deus, mais uma vez estou aqui na igreja, adorando o meu Deus. Amém, pessoal. Não vamos aceitar as propostas deste mundo. Está vindo aí, é um monte de confraternização, é viagem, é isso, é aquilo. Um monte de convite, está vindo aí, está vindo aí. Você sabe a verdade. Não deixe o inimigo te enganar. Permanece firme na presença do Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.